galera, hoje nós vamos falar sobre calorimetria. Então, o que é calorimetria? Antes de eu explicar para vocês, roda a vinheta aí, diretor. Fala aí, galera, de novo. Agora nós vamos falar sobre calorimetria. Mas o que é calorimetria? Calorimetria é basicamente medida do calor. Agora, o que é calor? Será que calor tem a ver com quente ou frio? Será que tem a ver com isso? Então, gente, na verdade não. Por quê? A sensação térmica, na verdade, é uma sensação subjetiva, depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, vocês já ficaram com febre? Quem já ficou com febre sabe muito bem que sua temperatura aumenta. Mas, o que aquela pessoa sente? O que você sente? Você sente frio. Sua temperatura está maior e você está sentindo frio. Faz sentido isso? Faz. Porque, de novo, a sensação de quente ou frio é subjetiva. Por exemplo, se eu pudesse abraçar o Olaf diria o quê? Como eu gosto de abraço quentinho. E eu? Nossa, eu ia falar, nossa, que abraço gelado. Por quê? Porque o Olaf está numa temperatura menor do que eu. Então, quando ele me abraça, ele sente quente. Quando eu abraço, eu sinto frio. O que é o frio? O frio é quando você cede energia térmica. O que é o calor? É quando você recebe. Então, se você tem objetos em temperaturas diferentes, você vai ter uma transferência de calor. Ou seja, o calor é uma energia térmica em trânsito. Essa é a definição de calor. Mas então, como a gente mede diferença de temperatura? Diferença de temperatura a gente pode medir utilizando termômetros. E o calor? O calor a gente pode medir utilizando essa equação aqui, chamada calor sensível. Ou, em outros momentos, quando há uma mudança de estado, por exemplo, de líquido para gasoso, nós podemos utilizar essa equação aqui, chamada calor latente. E por que falar desse tema? Esse tema é bastante recorrente no Enem. Por exemplo, no ano de 2019 caiu uma questão que falava sobre uma propaganda das lojas pernambucanas. Coloca a propaganda aí. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. A propaganda justamente fala do frio tentando entrar na casa. Mas nós sabemos que o calor ele sempre vai do quente para o frio. Então, na verdade, é o calor que sairia da casa. Apresenta o Batman explicando isso pro Robin aí. E quando nós falamos desse tema, nós temos que falar sobre calor, temperatura, mudança de estado. Agora vem comigo na tela do computador, que eu vou apresentar um pouquinho sobre mudança de estados para vocês e resolver alguns exercícios. Fala aí, galera. Agora, na tela do computador, nós vamos falar sobre os estados da matéria e as suas transformações. Primeiro de tudo, nós temos aqui uma mesma matéria em 3 estados diferentes. O primeiro estado nós chamamos de estado sólido. O estado sólido, ele basicamente tem esses átomos ou essas moléculas muito agregados, muito próximos. O segundo estado, quando nós aumentamos essa distância entre os átomos ou as moléculas, nós temos o estado líquido. E quando ainda mais são aumentada essa distância, nós temos o estado gasoso. Mas o que ocorre? Mas o que está ocorrendo para que os átomos estejam aumentando suas distâncias? Nós falamos assim a partir da definição de temperatura, que é o grau de liberdade das moléculas. O que isso significa? Se nós pudéssemos medir um gelo, por exemplo, nós teríamos o gelo com uma temperatura baixa. Uma temperatura, se nós estivéssemos numa pressão de 1 atm, do nível do mar, uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo. Quando nós temos a água, nós pegamos esse termômetro aqui e jogamos para a água, a nossa temperatura ela iria, por exemplo, ser entre 0 e 100.
nas mesmas condições de pressão. E quando nós pegamos ainda esse termômetro e jogamos para o vapor de água, água em gás, nós teríamos temperaturas de maiores que 100, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é, quando aumentamos a temperatura, aumentamos o grau de liberdade. Por isso, um sólido ele vai ter uma forma bem definida. Já um líquido ele tem maiores graus de liberdade, então eles podem ocupar um certo recipiente, o fundo desse recipiente. E quando nós chegamos ao gás, o gás ele é possível ocupar todo o recipiente. Essas são as definições de sólido, líquido e gasoso. E aí, quando nós falamos, por exemplo, do calor que é cedido para a mudança de estado entre gelo e água, nós temos o que nós chamamos de calor latente. Quando nós temos, por exemplo, um calor que ele altera a temperatura do termômetro, nós chamamos de calor sensível. E aí, gente, qual é o nome dessa mudança de estado entre sólido, líquido, líquido e gás? Nós vamos ver agora. Por exemplo, quando nós temos uma mudança de gelo para água, nós temos a fusão. Quando nós temos uma mudança de água para vapor, para gás, nós temos vaporização. E o caminho contrário também tem alguns nomes. Por exemplo, de gás para água, nós temos liquefação ou condensação. E de água para gelo, solidificação. Mas existe ainda um quinto nome para eles, que é o último, mas não menos importante. Vamos lá, é a sublimação, quando nós temos de gelo, de um sólido, para um vapor. Nós temos a sublimação. Ok, gente? Agora nós vamos partir para alguns exercícios. Então, galera, agora iniciando o primeiro exercício. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Então, ao fornecer 300 calorias, nós encontramos uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. O exercício pede que determine a capacidade térmica desse corpo. Então, quando nós falamos de temperatura, variação de temperatura, nós temos o seguinte, nós temos Q igual Czão vezes Δθ, que é o calor sensível, mas utilizando a capacidade térmica, ou QmC Δθ, que é utilizando o calor específico. Nesse primeiro caso aqui, é o que nós utilizaremos no exercício, que é o que ele nos pede. Então, apagando esse segundo caso, nós podemos começar. A quantidade de energia em calorias é 300 calorias. Então, nós colocamos aqui 300 calorias nessa quantidade de energia, na quantidade de caloria aqui. Agora, nós pegamos, por exemplo, capacidade térmica vezes variação da temperatura, que é igual a 50 graus Celsius. Feito isso, basicamente temos que isolar a capacidade térmica, que vai ser 300 sobre 50. Nós podemos cortar aqui, nós temos um valor de capacidade térmica igual a 6. Vamos para o próximo exercício agora. Nesse segundo exercício aqui, nós temos basicamente o quê? Vamos lá, a leitura dele. Um calorímetro contém 500 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Despreze o calor recebido pelo calorímetro. Fornecendo-se à água uma quantidade de calor, essa quantidade de calor de 20.000 calorias, obtém-se no calorímetro, então ele dá como dado aqui calor específico da água e o calor latente de vaporização. Vamos ver o que acontece quando nós pegamos 500 gramas de água e adicionamos 20.000 calorias. Como nós temos aqui a massa, então a expressão que nós iremos utilizar é QmC Δθ, o quimicão. No quimicão, nós podemos aqui colocar desse lado aqui 20.000 calorias igual a massa de 500 gramas vezes o calor específico da água,
que nós temos aqui é igual a 1, vezes a variação de temperatura. Como nós temos a temperatura inicial, nós temos que encontrar a temperatura final desse nosso experimento. Então, vamos lá. Menos 20 graus. Agora, nós podemos fazer a multiplicação, né? 500 vezes 1, 500. 500 vezes θf, 500 θf. E 500 vezes menos 20, 10.000. Menos 10.000. Então, vamos lá. 20.000 igual a 500 θf menos 10.000. Agora nós podemos jogar o 10.000 para o lado de lá. Nós teríamos aqui 30.000. 20.000 fica positivo. Teremos mais 10.000 igual a 500 θf. Basicamente, nós podemos aqui 30.000 dividido pelo 500, dividindo. E agora nós temos θf é igual a essa divisão. Podemos cortar. 30 dividido por 5. Nós sabemos que agora a nossa temperatura ela vai ser de... Na verdade, é 300 dividido por 5. Corta 2. 300 dividido por 5, nós temos que a nossa temperatura agora será de 60 graus Celsius. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos, para que ninguém fique sem estudar nessa quarentena, tá bom? Não esqueçam de curtir o Plural nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, boa quarentena para vocês.